Sejam muito bem-vindos. A gente está continuando hoje, então, essa série que nós iniciamos esse mês, e eu queria chamar a sua atenção, convidá-lo a, de fato, a gente pensar naquilo que o Evangelho pode trazer para nós como uma perspectiva única e salvadora da nossa própria alma, das nossas próprias relações, quando nós observamos aquilo que o Senhor nos ensina em sua palavra, em sua mensagem do Evangelho, naquilo que Jesus nos ensinou sobre perdão, sobre reconciliação, sobre relacionamentos, sobre como nós podemos viver essa nossa vida aqui e ver a nossa vida sendo consertada naqueles aspectos que tantas vezes a gente tenta e parece que está dando voltas no mesmo lugar. O Evangelho é capaz de nos apresentar essa verdade que pode libertar de fato a nossa alma. Hoje eu queria começar pensando com você então, que amar é algo que todo ser humano tem necessidade. Então, todo homem ama alguém, todo ser humano ama alguém, e nós vamos meditar sobre essa adição do amor nas nossas relações. Se todo ser humano ama a alguém, o problema reside no fato de que a maior parte das vezes esse alguém é ele mesmo. Nós queremos adicionar amor, nós queremos ver amor nas nossas relações, mas há uma disfunção em nossas vidas que se dá quando nós, na maior parte das vezes, a maior parte do tempo da nossa vida, nós gastamos amando a nós mesmos, pensando em nós mesmos. Então, essa é uma disfunção que o ser humano tem, que a sociedade tem, que a humanidade tem, que começou com a queda do homem, com a entrada do pecado no mundo. E o que a palavra de Deus nos diz é que após a entrada do pecado no mundo, começa então a nascer uma insegurança no coração humano. O ser humano passou a ser alguém inseguro nas suas relações, permita. E essa insegurança faz com que muitas vezes a gente viva os nossos relacionamentos tentando fazer com que a pessoa com quem nós convivemos, as amizades que nós desenvolvemos, elas sejam o caminho para que a gente possa se tornar ou encontrar a segurança que tanto ansiamos em relação a nós mesmos. Então nós passamos a desenvolver uma certa necessidade de que as pessoas sejam para nós aquilo que nós sentimos falta em nós mesmos. Então nós queremos aquelas pessoas que nos completem. Você já ouviu isso? A nossa alma gêmea. E a gente compra aqueles coraçõezinhos, sabe? E ele vem partido assim no meio. Uma parte é você, a outra parte é outra pessoa. E aí quando junta, faz uma só. Ok, a Bíblia diz que a gente vai se tornar uma só carne, não é? Com a nossa esposa, com o nosso marido. Mas não é disso que a Bíblia está falando. Porque para que essa união seja saudável, nós precisamos estar completos antes dessa união. Nós não temos que nos unir a alguém tentando ser completo naquilo que a pessoa de repente vai preencher de mim. Nós estamos falando aqui de integralidade do ser, da pessoa. E nós fomos tomados por uma insegurança constante após o pecado entrar no mundo. Uma segunda coisa que acontece após a entrada do pecado no mundo é que a concepção da realidade se tornou reduzida. Em que aspecto? É que quando eu e você olhamos para o mundo, lemos o mundo, nós lemos e enxergamos o mundo a partir da nossa perspectiva, daquilo que nós somos. Então, o mundo passa a ser um certo reflexo do que você é. É extremamente limitado, então. O mundo é reduzido àquilo que
minha percepção, minha mente, meu coração consegue absorver, o mundo passa a ter o número do calçado em que eu calço. Então, o mundo fica reduzido. As coisas passam a girar em torno de nós mesmos. E aqui eu penso numa terceira coisa, então, para que a gente medite um pouco sobre aquilo que nós começamos a viver após a experiência do pecado ter entrado no mundo. É a experiência da autoproteção. Nós vivemos a nos autoproteger. Se buscamos relacionamentos, é de certa forma tentando encontrar nossa segurança, nosso refúgio, nosso lugar seguro. E quando o outro não nos dá aquilo que nós queremos como segurança, o problema está no outro. A autoproteção, então, faz com que eu e você pensemos em nós mesmos antes de qualquer coisa. O mundo gira a partir de nós. Quem primeiro nós protegemos somos a nós mesmos. E quando então nós começamos a ter uma experiência um pouco maior no que diz respeito a um amor que se doa, que se consagra, que se dá, que dá a própria vida em relação ao outro, quando nos tornamos pais, mães, ou em algum outro tipo de relacionamento que a gente consegue experimentar um pouco disso, nós começamos a perceber o quanto é preenchedor, o quanto é pleno, o quanto é realizador para a nossa alma, quando passamos a amar dessa forma que é um pouco contrária à nossa própria natureza, de querer primeiro se proteger, primeiro guardar e preservar a si mesmo, para depois pensar no outro. Então, pensando nisso, antes de entrarmos em alguns textos aqui que eu queria pensar com você sobre o que é amor, como Deus revela esse amor dele e como nós podemos desenvolver e experimentar esse amor na nossa vida, eu queria pensar com você que na semana passada nós meditamos e pensamos aqui sobre o perdão. E o resumo do resumo disso, então, é o que seria aquilo que é esse perdão que Deus nos ofereceu, nos deu. Nós resumimos que, primeiro, Deus age em direção ao ser humano, depois o homem, o ser humano, reage à ação de Deus. Então observe, quando Deus retira de nós a nossa culpa, e foi sobre isso que tratamos na semana passada, a subtração da culpa, quando Deus retira de nós a culpa, colocando a nossa culpa na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, e que Ele rasga toda essa culpa que nós tínhamos, Ele então nos dá toda a condição de reagirmos à ação dEle, de vivermos a partir da ação dEle e também perdoarmos àqueles que têm dívidas em relação a nós, da mesma forma que Deus fez conosco. Sempre, então, o que o Evangelho nos apresenta é um Deus que age em direção ao ser humano e então dá todas as condições do ser humano agir ou reagir à sua ação, porque Ele nos dá a sua própria vida, para assim a gente poder se conduzir também. Hoje, então, a gente vai pensar sobre essa adição do amor. Se nós pensamos aqui na semana passada sobre um perdão que nós podemos conceber como apenas um primeiro passo, apenas uma direção a ser tomada, apenas um resgate de um caminho do qual nós nos desviamos, perdoar como uma decisão em que nós tomamos de reaver então tudo aquilo que nos foi retirado, no sentido de se doar, no sentido de retirar toda a cobrança de cima dos ombros daqueles que nos feriram. Se o perdão é esse primeiro passo que podemos dar a partir da ação de Deus, adicionar amor nas nossas relações também vai seguir essa mesma lógica. Queria começar então meditando com você no texto de Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, eu queria que você observasse bem o que ela diz, que Deus demonstra o seu amor por nós,
Deus revela o seu amor a nós, como em outra versão a gente encontra, dizendo assim, que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Qual é a maneira, qual é o amor, qual é o conteúdo, que tipo de amor é esse que Deus revela a mim, a você, que Deus revela aos seres humanos? Como é que Deus faz isso? Entregando o seu próprio Filho para que Ele dê a própria vida em nosso favor, quando nós não queríamos saber do Senhor, quando nós não estávamos nos importando com Deus, quando nós não estávamos interessados em Deus, quando nós estávamos vivendo alheios à vida e à vontade de Deus, Deus então se entrega por nós. A palavra então e o termo que Paulo usa para a nossa relação com Deus, nesse momento então nós éramos inimigos de Deus, quando então Ele nos ama em Cristo Jesus. Então, trocando em miúdos, o que esse texto nos afirma é que a entrega do seu ser, por quem não merece, é exatamente o amor que Deus apresenta para nós. O amor de Deus é Deus se entregando absolutamente em todo o seu ser por pessoas, por seres humanos que não merecem o seu amor, pecadores, inimigos de Deus. E aqui é importante a gente pontuar, quando a palavra de Deus diz que somos pecadores, ela não está estabelecendo, o Evangelho não está estabelecendo um nivelamento moral nas relações humanas. Não está dizendo quem é mais ou menos correto na vida, mas está falando sobre um pecado original e sobre um estado da nossa natureza que é de afastamento de Deus. O ser humano, em sua natureza, é pecador, ou seja, está afastado de Deus, nos seus próprios delitos e pecados. É esse ser humano que Deus demonstra, revela o seu amor para com ele. Então, mais adiante, Paulo então nos diz assim, ainda no livro de Romanos, na carta aos Romanos: e a esperança não nos confunde. Observe, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, que Ele nos outorgou. O que é que Paulo agora está nos dizendo? É que Deus nos encharcou, Deus nos absolveu, derramou completamente do seu amor, esse amor que ele fala que é entregar-se em seu ser por quem não merece. Ele derramou desse amor em nossos corações, pelo o Espírito Santo que Ele nos concedeu. Qual é então a questão aqui? A questão é, Deus derrama sobre nós, nos dando essa mesma capacidade, pelo Espírito que Ele faz habitar em nossos corações. Então observe, o que o Evangelho começa a nos revelar sobre o que é amor é muito diferente daquilo que muitas vezes nós concebemos e fantasiamos sobre o que é amor. Primeiro, uma ação de alguém que se doa em todo o seu ser, não apenas em algum determinado limite, mas em todo o seu ser, por quem não merece. Mas Paulo também nos diz que nós podemos fazer isso quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Podemos fazer plenamente, porque fomos completamente envolvidos por esse amor. Qual é a afirmação então que nós podemos resumir aqui? O amor é a capacidade plena. O que Deus faz então conosco é nos dar uma capacidade plena de amar,
que é derramada em nossos corações a partir de Cristo. Em outras palavras, aquilo que Paulo diz em Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu a vida, Ele nos salvou pela sua graça, nos vivificando o nosso espírito, ressuscitando o nosso ser. É exatamente a expressão de que agora, em Cristo, crendo em Cristo, se entregando a Cristo, eu e você temos a capacidade, o dom do Espírito Santo de Deus, que é de amar o amor que é de Deus. Então a lógica volta a se apresentar para nós. Aquilo que falamos sobre o perdão se aplica, e aqui o texto nos mostra, da mesma forma, a adição do amor nas nossas relações e na nossa vida de forma geral. Primeiro Deus age e então o homem vai reagir à ação de Deus. Deus derrama o seu amor e então nós podemos também, de igual forma, viver e agir da mesma forma. Só a partir daí, só a partir deste momento, é que então Paulo vai desenvolver algumas questões sobre as nossas relações de forma geral. Então observe, mais adiante então Paulo diz assim, a respeito do amor em nossas relações. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre o coração daquele que se entregou, que creu em Jesus Cristo. Logo, nós podemos, sim, por Jesus Cristo, viver a expressão desse amor uns com os outros. Dediquem-se uns aos outros. Em outras palavras, entregue sua vida, viva a sua vida agora não mais naquele princípio da nossa natureza que vimos aqui no início, de uma vida que concebe o mundo a partir de si mesmo, aonde nós estamos no centro de todas as coisas, aonde a proteção é aquilo que nós tentamos primeiro fazer em todas as nossas relações, protegermos a nós mesmos, de olhar para o mundo de forma reduzida, apenas a tentar enxergar aquilo que é o nosso limite de alcance de visão, mas viver uma vida dedicando-se ao outro. E aqui é muito importante a gente afirmar, o outro não está implícito aqui ser aquela pessoa totalmente livre de erros. É amar ao próximo. O próximo não é aquele santo que talvez você esperasse. É amar o próximo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Esse é um problema que a nossa geração está experimentando hoje, que talvez isso não tenha sido experimentado ainda na história. A completa falta de capacidade que as pessoas têm de dar honra a quem é devido. Filho que não honra mais a pai, e aqui nasce toda essa problemática disso. As pessoas que não respeitam mais as autoridades. Parece que dar honra a alguém é se colocar num estado inferior, humanamente falando. Então as pessoas não querem se sentir menor. Então elas tratam a todos de igual forma. Mas na verdade, o que está aqui por trás desses valores é um orgulho e uma arrogância da presunção humana de não conseguir conceber a vida a partir do outro, mas sempre a partir de si mesmo. Mas isso nos foi retirado quando Cristo levou na cruz.
O que foi dado a nós foi, sim, a capacidade de concebermos a vida de forma muito mais ampla, a não olharmos para as relações a partir de nós, mas a partir do outro. Dedicar-se mais ao outro do que a si mesmo, dar honra às pessoas mais do que a si mesmo, buscar incessantemente essa vida que foi a vida que o Senhor Jesus buscou quando Ele era quem deveria receber toda a honra e glória, mas Ele viveu a doar-se, quando Ele era o único digno de toda a glória. Então, perceber as relações de forma mais ampla, a vida para o outro, é a total inversão do que a natureza humana nos chama todos os dias. É a vida para mim. O Evangelho nos chama a uma vida para o outro, porque Jesus se entregou por você, por amar você, e amar é entregar o seu ser em favor do outro, ainda quando o outro é pecador, porque esse é o amor de Deus. Então Paulo continua, eu quero prosseguir com você. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O que é o amor aqui agora? Como nós podemos resumir então isso aqui? Põe na tela, né? Da Atena. Viver de forma justa e beneficente para com o próximo. O amor é o cumprimento da lei. Amar ao próximo não é ter uma sensação, um sentimento em relação ao outro. Amar ao outro é você ser justo e beneficente em relação a ele. É decidir fazer isso. E retirar do nosso coração as falsas pretensões de que o outro precise merecer esse caminho, porque não foi assim que o Senhor expressou quando nos amou. E o Espírito dele nos deu as condições para caminharmos da mesma forma. É preciso ser justo. E Paulo diz mais ainda: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para os outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Qual é aqui então a máxima que eu queria colocar? É que amar ao próximo, o amor, a adição do amor, é um direito legal do próximo e um dever seu. Entende isso? Mas numa sociedade democrática, nós temos o direito de sermos amados. E o dever é do outro. Mas o que o Evangelho nos apresenta é que o dever de amar é nosso. É um direito do próximo. Porque na nossa democracia adoecida, nós só temos direitos. Não se fala mais de deveres. Não se fala mais do seu dever em relação à sociedade. Do seu dever em relação à sociedade quando você está se formando e estudando para alguma coisa. É aquilo que você vai conquistar e ganhar no caminho que você quer construir para a sua vida. E os direitos que você vai ter se trilhar no determinado caminho. O dever de amar é meu e é seu. E não importa quem é esse próximo.
Vamos para frente. O amor deve ser sincero. Observe, poderíamos começar a pensar aqui que se amor não é essa sensação, esse sentimento que de repente nós tenhamos em relação a alguém, se é dever, se é uma tarefa do nosso dia a dia, se essa inversão na experiência de vida, no que diz respeito a não viver a partir de mim, mas a partir do outro, poderíamos pensar assim: então, eu posso fazer só as coisas certas em relação ao outro e pronto, final, acabou. Mas Paulo nos diz que o amor deve ser sincero, deve ser de coração. Aquilo que é o centro da vida, segundo as Sagradas Escrituras. De lá de onde procede a vida e que nós devemos guardar, assegurar-se de que está tudo ok, de que está tudo bem. O coração que nós precisamos cuidar para que ele não endureça, para que ele não fique envenenado, para que ele não azede, não apodreça. Esse amor, esse dever em relação ao próximo, precisa proceder deste coração, precisa nascer desse coração. É um dever, mas tem que ser inteiro, não pode ser em partes, não pode ser pela metade, é preciso ser entregue completamente. Observe, não caia a garrafa, por favor, eu vi ela. Me perdoe, eu preciso fechar isso aqui para não dar uma tragédia. Então observe. Expressões de amor hoje é assim. Eita! Esse está interessado, né, no que a gente está falando aqui. Caiu uma chuva, as águas do rio encheram e pessoas ficaram desabrigadas. Quais são as expressões de amor? É fazer o bem. Então o que a gente faz? A gente seleciona alguns pontos de arrecadação e diz assim: vou doar algumas coisas minhas, está cheio lá em casa. Aí eu dou. E eu amei aquelas pessoas. Eu não sei quem são, não estive com elas, não vi a dor delas, não sujei meus pés na lama. E hoje tem ONGs que arrecadaram tanto que não sabem o que fazer com o que arrecadaram. Por quê? Porque as ONGs são formadas por seres humanos, elas não vivem sozinhas. E nós é que estabelecemos os limites. Nós acreditamos que amar tem que ser até determinado ponto só e até ali. Nós não vamos mais além, ao ponto do ser completo estar envolvido com a coisa. Sofrer os danos também, pagar o preço também, está envolvido de determinada forma. Isso é um exemplo geral, mas nas nossas relações é assim que as coisas também acontecem. Quando pessoas começam a ter a necessidade do nosso amor, nós damos até determinado ponto e depois a gente define: não dá mais, já foi. Assim foi a maneira de Deus derramar o seu amor por nós? Foi assim que o Senhor nos amou em Cristo Jesus? Não. João diz que, tendo Jesus amado os seus discípulos, os amou até o fim. João capítulo 13. Os amou até o fim. A morte se apresentou. As dores se apresentaram, o envolvimento do seu ser estava lá, a possibilidade de negociar, a tentação maligna de dizer:
caiu fora, estava se apresentando, mas nós não temos ido até o fim pelo poder do Espírito de Deus, que nos capacita a isso, a amarmos, não como apenas um mero sentimento, mas como uma ação divina de pessoas que foram alcançadas por esse mesmo amor. Paulo então continua nos dizendo assim: como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. O que é que eu queria afirmar com você nisso aqui? É que, põe na tela, amor é essa resolução, decisão de agir em direção a alguém. E essa resolução transforma a história, o futuro do alvo do nosso amor. Quando nós estamos amando da maneira que Deus nos amou. Jacó era um traiçoeiro, um enganador. Jacó era malandro. E Deus decidiu que amaria a Jacó. Percebe? Normalmente, o que a nossa natureza nos chama é para amar o certinho, o agradável, o gente boa, o cara do bem. Aí a gente ama. Mas Deus, via de regra, ama ao pecador, ao que não merece. Sim, você e eu. São esses que Deus ama. Porque sendo alvo desse amor, nós temos e tivemos a nossa vida completamente transformada, mudada. E muitas vezes nós acreditamos que por estarmos vivendo ou por termos pecado demais, Deus não está muito interessado em nós. Isso é uma mentira. Algumas máximas então. Amar a quem não merece é o amor de Deus. Você acha que não merece esse amor? Sim, então é assim que Deus ama. Você pode ser alvo desse amor. Curve-se, receba, submeta-se. Submeta-se a esse amor. Segunda máxima: ser alcançado por esse amor muda a nossa história. Se sua história não está sendo mudada, querido, você ainda não se curvou ao amor gracioso de Deus. Você precisa se curvar. Precisa deixar esse amor alcançar o seu coração e trazer vida, capacidade, poder de viver e experimentar esse amor na sua vida também. 3. Deus é amor, mas amor não é Deus. Cuidado, a nossa época é idólatra do amor. As pessoas estão idolatrando o amor. E desde das revoluções culturais, da paz e do amor, nasceu uma religião do amor, que abraça todas as religiões. O que importa é que haja amor. E via de regra, esse amor é não fazer nada, é não ter opinião, é não falar da verdade, é não corrigir erros, é deixar todos terem direito a tudo.
E quando todos têm direito a tudo, ninguém tem direito a nada. E dever é algo que não se conhece. O amor de Deus se manifesta em Cristo se entregar em todo o seu ser por nós, para corrigir e nos dar a capacidade de vivermos de forma diferente da maneira que vivíamos antes de conhecê-lo. O que isso significa é que amar não é concordar e estimular o erro ou o caminho errante. Afeto, afeição, carinho e paixão não são amor. Então não diga, o amor acabou. Afeto, às vezes a gente começa a deixar de ter por alguém. Mas amar é muito mais do que isso. Entende? Mas as novelas, os filmes, as séries, antes era Hollywood e hoje é Netflix, nos convenceram de que amor é uma coisa quase que fantasiosa. Romantizou o que é expressar amor. Então, por exemplo, é tão romantizado que se um homem diz ao outro que o ama, a coisa fica meio estranha. Que história é essa? Porque não se compreende que amor é essa decisão de agir em direção e em favor do outro, ainda que ele tenha agido contra você. Então, para que a gente medite e possa sair daqui hoje com essas perguntas no nosso ouvido e no nosso coração. Você crê que Deus fez tudo o que seja amor por você em Cristo? Observe, é por você. Não é se Deus fez em Cristo. É se você crê que isso foi feito por você. Se foi para alcançar o seu coração. Se você crê nisso, querido, apenas curve-se aos fatos. E deixe o amor de Deus transformar a sua história. 2. Você tem pessoas no seu ciclo de relacionamentos que não merecem o seu amor? Que talvez a gente pudesse estar falando sobre isso aqui e você estivesse pensando na pessoa em que você estabeleceu o limite e disse não dá mais, em que você rejeitou, e que você disse que não quer mais saber de relações, de contato, cortei. Qual que você acha que precisa ser a mudança hoje em relação a quem não merece o seu amor? 3. Então, qual será o limite? Qual será o limite que Ele estabeleceu para que eu e você amemos? Onde foi colocado esse limite? O limite foi estabelecido na cruz do Calvário, aonde nós morremos com Cristo para ressuscitarmos com Ele.
E Paulo diz em Colossenses que a nossa vida então agora está oculta em Cristo. E ela só se manifestará quando Ele for manifestado, quando Ele voltar. Você sabe o que isso significa? Reino dos céus. A vida de Jesus para nós não é uma vida de Estado democrático de direito. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É um estado onde nós decidimos que não haverá limites para expressarmos e dedicarmos amor a quem quer que seja, por mais pecador que seja. Porque o amor vai então transformar a nossa história, a sua história. Você foi chamado a perdoar. Hoje você está sendo chamado a adicionar de volta o amor nas suas relações e no seu coração, porque é uma decisão. E em Cristo você recebeu a capacidade de poder fazer isso.